começa no seguinte, cadê a imagem? Bota ali. Ele se chama Jailson e ela se chama Silvana. E os dois são casados há 15 anos. Silvana tem um filho e o filho chama-se Renato. Renato, em princípio, é um garoto bom, mas carrega um problema que destrói qualquer família, as drogas. E ele também se meteu a mexer com armas. E quem ensinou? Jailson, o padrasto que é um policial aposentado. O casal quase não briga, não tem discussão. Qualquer discussão sempre gira em torno do filho dela, Renato. Naquela noite, Renato sai e quando volta para casa, ele volta transtornado por estar drogado. E ele começa logo a discutir com a mãe e com o padrasto. Naquela hora, Renato, impulsionado pelas drogas, pega numa faca. A partir daí, Renato acaba dando um fim à família. Mas não para aí. Ele há de sair correndo. E ao sair correndo, ele ainda vai cometer mais um crime. E esse é o final de uma história que começa assim. Renato é um bom filho. O orgulho de Silvana, a mãe. Oi, filho. Quando Silvana fica viúva, se casa com Jailson, um sargento da polícia militar. E logo Renato conquista também o amor do padrasto. E aí? Desde pequeno, Renato aprende com o padrasto policial a mexer no revólver. Mas Jailson também aconselha o enteado a ficar longe das armas e das drogas. Do mesmo jeito que eu vou ser arma para você, que é perigoso, não se envolva com droga, viu? Mas os conselhos não adiantam. E Renato começa a usar drogas com amigos da escola. Quando o enteado faz 18 anos, Jailson quer dar um presente diferente. Então o padrasto constrói um quarto só para o enteado. Assim ele vai ter mais privacidade. Renato adora. Agora ele pode levar as namoradas para dormir com ele. Uma noite, Renato está em casa com a namorada e pede a chave do carro de Jailson para sair com a menina. O padrasto empresta. Toma cuidado, hein? Beleza. Valeu. Desconfiado, Jailson espera Renato sair, vai até o quarto do garoto e encontra a droga. Filha de uma mãe. E pai e mãe. Fica aí. Foi Quando Renato volta, está transtornado. A mãe e o padrasto tentam conversar com ele, mas Renato não aceita. Quarto! É da sua Para de namorada? mentir. A gente vai internar você. Exatamente. Não, Você vai eu não parar. vou. Vai, Eu você não vai. vou assim, não vou. Vai. Revoltado, vai até a cozinha, pega uma faca e parte para cima do padrasto. Fica aqui. Não! Não! A mãe tenta separar os dois e também é morta. Logo depois, Renato vai até o quarto da mãe, pega a arma e a chave do carro de Jailson. Na rua, oferece carona para 4 jovens. Quando elas entram, são rendidas. Agora vocês vão fazer tudo o que eu quiser, entendeu? Renato leva as garotas para a casa dos pais e abusa das meninas. Horas depois, ele foge com o carro do padrasto que acabou de matar. Mas no meio do caminho, a gasolina acaba e o assassino é preso, andando sem rumo pelas ruas do bairro. Ainda é difícil para a família acreditar no que este jovem foi capaz de fazer. Renato assassinou a própria mãe e o padrasto
dentro de casa. Meu pai não vai voltar nunca mais. Essas são as últimas imagens das vítimas. Jailson e Silvana aparecem felizes no vídeo de casamento. Foram padrinhos do sobrinho poucos meses antes da tragédia. O casal esteve no cartório. Foi um dia marcado pela felicidade. Quem poderia imaginar que, de forma tão repentina, Renato colocaria fim à mesma alegria? Quanto ao relato do que passava dentro da casa dele, da residência deles, acredito que eles não passavam para ninguém, nem para parentes dela mesmo ali na rua. Era muito focado eles lá dentro, porque para acontecer tudo isso e o cara ser só descoberto da noite pro dia, que ele era desse jeito, um monstro, é muito difícil. Ainda não é fácil falar. Gilson busca respostas para entender por que o homem que ele chama de irmão cometeu tamanha atrocidade. A entrevista foi dada por ele dentro da casa de parentes. Quando entramos, toda a família de Jailson estava reunida e o sobrinho falou na sala. É um buraco que está dentro de cada um de nós que parece que vai demorar para ser tampado. Ele era um rapaz calmo, aparentemente ele se dava bem com meus tios. Não tem nenhuma explicação para o que ele fez, não dá para entender. Jailson era policial reformado. Quando a aposentadoria chegou, ele iniciou a reforma da casa no terreno que comprou com Silvana. No mesmo lugar, construiu um pequeno bar e lanchonete, que era administrado pela mulher. Nunca saiu de casa sem a arma. A mesma pistola que acabou sendo usada por Renato em outros crimes. Eram quase 11 horas da noite quando a família interrompeu a reforma. Construção que acontecia nos fundos do terreno, numa casa que iria pertencer a Renato. Jailson, então, emprestou as chaves do próprio carro para o enteado, que saiu por aqui fazendo este caminho para levar a namorada em casa. E ele não demorou a voltar. Neste intervalo de tempo, segundo a hipótese da polícia, Jailson e Silvana permaneceram dentro da casa. Estavam muito cansados por conta da reforma. Foi nesse instante que o enteado parou o carro bem ali e subiu utilizando esta porta principal, que fica na entrada de um bar que pertence à família. Ele subiu as escadas e deu de cara com Jailson. Segundo a mesma versão, uma discussão começou logo em seguida. O motivo principal seria o uso de drogas. Discussão que terminaria segundos depois em uma tragédia. A mulher tentava apartar a briga entre Jailson e o enteado. Silvana foi atingida no meio da discussão. Acabou caindo no quarto, que fica bem aqui, onde está essa grande varanda. Jailson ainda tentou escapar. Partiu para o terceiro quarto da casa, que fica no meio do imóvel. Se nós olharmos pela lateral, dá para ver uma antena. O quarto fica naquela direção. Foi o local onde a polícia encontrou Jailson, já sem vida, no dia seguinte. Os policiais não encontraram Renato naquele momento. O carro, que agora está ali, no instante em que a PM chegou, também não estava no local. A perícia fez um trabalho detalhado na casa e encontrou marcas no banheiro. Antes de sair, depois de matar, Renato teria tomado banho e trocado de roupa. Sem desconfiar, uma vizinha ouviu algo estranho e ainda conversou com ele. Ela disse que ouviu uns barulhos muito feios. Ela achou muito estranho, eu já estava dormindo, né? Mas como meus filhos tinham saído para jogar bola, ela estava um pouco preocupada. Aí ela disse que achou muito estranho, mas como ele tinha problema de convulsão, ela achou que ele podia estar convulsionando. Patrícia conta que o pai nunca deixou faltar nada. Amava Renato como um filho. Registrou o garoto quando ele tinha ainda 3 aninhos e sempre dedicou o tempo para ajudá-lo. Meu pai adotou ele, né? No caso, passou ele pro nome do meu pai, que ele não tinha, o pai dele não tinha contato, né? Assim, com ele frequente, nada. Então, quando ele ficou com a Silvana, eles casaram depois do papel, tudo, passou o Renato pro nome do meu pai também. Né? Tanto que tem o sobrenome do meu pai. Depois das execuções, Renato não parou. Saiu de casa onde matou a mãe e o homem que chamava de pai com o carro e a arma de Jailson. A família acredita que sob o efeito de drogas.
A história se torna ainda mais assustadora aqui, neste motel. Já era madrugada, segundo a versão da polícia, quando Renato usou a arma do padrasto para intimidar mulheres. Ele estava de carro nesta grande avenida quando abordou 4 garotas, 3 delas menores de idade. Renato, então, teria entrado neste motel, abusado de 2 garotas. Na sequência, teria saído pelo outro portão, este aqui na cor azul, sem pagar a conta, o que chamou a atenção. Os funcionários ligaram para a polícia. Logo na sequência, Renato fez aquele percurso. Seguiu para a casa onde morava com o padrasto e com a mãe, a cena do crime, local em que ele cometeu outro. Estuprou mais 2 garotas, segundo a versão da polícia. E o terror não parou por aí. Outras 2 mulheres teriam também sido vítimas de estupro na mesma madrugada pelo Renato, que foi abandonar o carro a poucos quilômetros daqui, só porque o combustível simplesmente acabou. Segundo as novas vítimas, Renato fingiu dar carona para atacar as meninas, mas logo em seguida não escapou. Já era quase início de tarde quando o carro foi achado nesta rua. Estava completamente abandonado. A partir de então, os PMs iniciaram uma perseguição. Entraram neste matagal, sabiam que Renato estava por aqui. 2 policiais seguiram por este percurso de terra que divide um bairro do outro. E logo ali embaixo, encontraram Renato. Ele caminhava por aqui tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A prisão foi feita imediatamente e Renato foi levado para a delegacia. Este parente, que prefere não aparecer, não tem dúvidas de que tudo começou por conta das drogas que Jailson teria encontrado no quarto do enteado. Ele sabia alguma coisa que o moleque estava usando droga, isso aí com certeza já sabia. Renato foi trazido para esta delegacia, que também fica na zona leste de São Paulo. No período da manhã, tentou o suicídio, mas foi impedido pelos investigadores que trabalham aqui. Logo na sequência, acabou sendo transferido para o Centro de Detenção Provisória de Santo André. A polícia confirmou que uma garota de 12, uma de 14, 2 de 16 anos, uma de 18 e uma mais velha, de 19, foram todas violentadas por ele. Os depoimentos devem ser colhidos agora na Delegacia da Mulher, de uma investigação que passa então a ser comandada por uma delegada de polícia. A casa, cenário do crime, está trancada desde então. Os filhos ainda não têm coragem de entrar e encarar a cena dura de assassinato. Nossa entrada não foi permitida. A família de Silvana prefere o silêncio. Depois da violência sexual descoberta, a polícia quer a imagem de Renato Antônio da Silva divulgada. Afinal, ele era motorista de van escolar.